Boa noite, senhores professores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, me desculpa pelo horário, tá? Mas eu vim aqui gravar a segunda parte da nossa aula, a segunda parte do nosso treinamento, que é tão importante quanto a primeira, e é o grande fascínio das crianças, né? Quando eu digo fascínio, é o momento que eles mais esperam, porque eles fizeram a missão prévia, eles se organizaram, eles se prepararam para aquele momento. Então, a expectativa deles, né, semana a semana, é o momento da missão. Da missão da semana, né, gente? Porque eles se preparam, eles se organizam, eles fazem um projeto em família justamente para esse momento. Então, o que eu quero é passar, assim, explicar para pessoas como vocês, que são pessoas instruídas, bombeiros civis, nós temos uma gama gigantesca, né? Nós temos professores, pedagogos, recreadores, nós temos uma gama extremamente grande de pessoas, de profissionais que abraçam a ideia do nosso projeto, que aplicam o nosso conteúdo, né? E o que eu venho aqui para falar para vocês, que a maioria de vocês sabem, né? Mas vou lá. Bom, galera, sobrevivência em selva. Nesse momento, nós vamos utilizar, né, o filtro, nós pedimos como missão de casa o filtro de água, né, que eles vão utilizar uma PET, né, eu não tenho aqui, uma garrafa PET com algodão, areia, pedras pequenas e pedras maiores. E aí eles vão levar esse conjunto para fazer o filtro da água. Os pais foram orientados a enviar uma água também, né? Que com café, com umas folhinhas de hortelã, para que o aluno faça essa filtragem, ele tome depois. Porque é isso que eles vão querer, né, gente? Vocês sabem disso. Então, a parte 1 da aula, né? A nossa grande dinâmica vai ser reunir as crianças e pedir para que as crianças façam essa atividade, né? Coloquem a sua água, vejam aquela água, o processo daquela água sendo filtrado. Perfeito. Bom, gente, como ele vai coletar essa água na natureza? Para começar, eles vão coletar essa água através de folhas, enfim, a gente pode fazer também uma armadilha, né? Meio que primitiva e não primitiva, né? Vocês podem utilizar um pano de prato, colocar alguns elementos, né? Uma tapuerzinha embaixo, e aí aquela água pode vir da chuva, pode vir de folhas, né? Pode vir de vários elementos que estão colocados ali na natureza para essa finalidade, tá? Bom, galera, sobre explicar para crianças como buscar alimentos na selva, nós vamos ter uma abordagem um pouco mais delicada. Por quê? Porque como nós vamos explicar para uma criança o que é uma planta venenosa e uma não venenosa, sendo que nós não temos ali as plantas para mostrar, né, na prática, né? Esse conteúdo, pessoal, ele é um conteúdo delicado de se trabalhar. Então, se vocês quiserem, vocês podem levar, por exemplo, uma espada de São Jorge, que é comum, a gente encontra em todos os lugares, uma babosa, né, que também pode ser como um anti-inflamatório, uma pomada para ser utilizada na floresta. E aí, nesse momento, vocês vão explicar para eles, olha, pessoal, isso não é comestível, isso é medicinal, isso é comestível. Ah, Cris, como a gente vai usar essa abordagem para uma criança? Vocês podem usar a referência de uma maçã, né? E de um caju. O caju, ele parece comestível, mas se ele estiver verde, a criança não souber identificar, ele pode fazer aquele processo de puxar a boca, né? Não sei se alguém já passou por isso, mas ele é hiper desconfortável. Então, é muito importante que vocês utilizem elementos que eles conhecem, que eles conseguem identificar. Por exemplo, as frutas, né? Se ela está boa, se ela está ruim. Então, tem que ser elementos que eles... Ah, se vocês falarem para uma criança o que é uma babosa, eles não vão saber. Então, se vocês puderem passar em algum lugar, cortar uma babosa, a babosa é que nem mato, né? Você acha em quase todos os lugares. Então, leva para eles identificarem que aquilo pode ser um medicinal e muito importante na sobrevivência na selva, né?
inclusive para passar por lugares, né, de difícil acesso, né, por ser uma substância escorregadia, né? Até isso é muito importante, tá, gente? Bom, e aí, senhores, eu vou pedir para vocês para levarem ou para encontrarem ali na natureza exposta, no qual vocês estarão ali, né, elementos para construir um abrigo. Ai, Cris, mas como nós vamos construir um abrigo? Gente, leva uma rede, leva uma toalha e uma madeira, façam 45 graus, tá? Para construir uma cabana com os elementos da natureza, porque a ideia é trazer essa sobrevivência em selva, tá bom? Explicar para eles a importância de se manter aquecido, né? Na selva, porque a maior parte das pessoas elas morrem de hipotermia mesmo, né? Bom, os perigos que eles podem encontrar na água, sanguessuga, crocodilo, né? Enfim, inúmeras situações, pedras escorregadias. Então, levar essa abordagem lúdica para as crianças é muito importante, tá? Fazer eles se imaginarem naquela situação. Repelentes, gente, é importantíssimo que vocês pensem em repelentes naturais, né? Não é lógico passar um gambá no corpo, né, gente? Isso não vai dar certo. Então, vamos pensar sobre repelentes naturais, aplicar para eles, né? Os elementos que eles podem encontrar na natureza, dissolver e fazer os repelentes, né? Sempre tomar muito cuidado com a cobertura, a proteção da pele, porque lá nem sempre você vai ter um protetor solar, né? Então, né, manter a sua pele o máximo de coberta possível. E também sobre os predadores, né, gente? É óbvio que para sobreviver na selva a gente precisa trabalhar a caça, né? Mas como são crianças, vamos evitar trabalhar a caça, vamos trabalhar um pouco mais de autoproteção, tá bom? Essa autoproteção sobre os animais, né, sobre os elementos que se encontram ali, ela também pode ser utilizada no dia a dia, né? Para que ele se imagine se protegendo de ameaças exteriores, né? De pessoas que possam, né, trazer ali um perigo para eles. E o momento que eu acho que é fundamental da nossa aula, pessoal, é para fazer as crianças pararem, né? Se imaginarem ali naquele momento perdidas na floresta, para que eles parem, para que eles pensem, poxa, onde eu estou? Quais são os meus meios, né? O que eu posso fazer para ficar, para sair, por onde correr, né? Observar todo o plano que tem em volta, né? E planejar cada passo de fuga, porque se você está perdido, você precisa, né, achar um meio de se encontrar. E também, né, gente, essa abordagem, eu gostaria que vocês fizessem as crianças se imaginarem nessa situação de perdidos ou cercados de alguma maneira de uma floresta ou pessoas, para que as crianças realmente se coloquem naquela posição para fugir, tá? Então, tipo, se ele está numa escola cercado de pessoas, sendo apontado por alguma coisa, ele vai parar, observar, ele vai planejar, pensar, obviamente, né? O que ele está, onde ele está, por que ele está e saber agir, né? Então, nós traremos para ele essa imaginação que ele pode usar tanto para a floresta quanto para situações cotidianas, certo? Então, esse talvez seja o momento ápice, tá? Então, vocês podem convidar as crianças a fecharem os olhos, se imaginar uma floresta extremamente perigosa, cercados por animais selvagens, e aí colocar eles nessa situação de se imaginar qual seria a situação de fuga e depois perguntar a eles, olha meninos, o que vocês pensaram? Eu pensei que eu estava assim, tal, agi dessa maneira, e vai ser muito importante. Outro ponto fundamental para a nossa aula, convidem as crianças a fazerem, tá? Buscarem os elementos da natureza e escrever um SOS como se passasse um avião no céu e todos pudessem visualizar ali aquele pedido de socorro, tá? E
para a nossa dinâmica de aula é colocar tudo isso em prática, gente. Coloque isso em prática, que é a parte fundamental da nossa aula. Primeiro, vamos fazer a filtragem da água. E não são todos os lugares que, né, nós podemos fazer ali dinâmicas de fogo para construir o fogo, para utilizar a isca de fogo. Então, vamos fazer a filtragem da água, a construção do nosso abrigo, tá? Que é fundamental. A coleta da água. Então, se vocês quiserem utilizar qualquer elemento que vocês quiserem, Cris, tem um pano de prato, vou levar esse tapoé, vou explicar para eles como colher. A gente pode pegar água da planta, a gente pode pegar água de todos os lugares da natureza, que inclusive vocês podem fazer isso, porque vocês têm elementos o suficiente para fazer isso nesse momento, né? Uma época chuvosa, e nós trabalhamos em lugares diversos, que todos eles têm bastante conteúdo de água, né? E ensinar isso para as crianças na prática, que eu acho que é o nosso diferencial, é a prática, tá? Bom, para a semana que vem, encerrando toda a nossa aula, toda a nossa dinâmica, todas as nossas situações, vocês vão pedir para as crianças construírem o próprio instrumento musical. Na semana que vem, nós faremos a nossa fanfarra. Ai, Cris, mas como vai ser a nossa fanfarra? A nossa fanfarra, ela vai ser justamente com todos os instrumentos criados. Algumas crianças terão faixa etária, mas como vocês sabem, existem crianças que, né, se identificam com instrumentos de diversas maneiras, né? Tem uns que tem mais coordenação motora, outras menos, e cada um com seu instrumento. Nós vamos fazer a nossa fanfarra. E incentivem eles a fazerem todos os seus instrumentos musicais, que a próxima aula vai ser muito mais legal. Essa vai ser incrível, mas a outra vai ser incrível ao quadrado, gente. Fiquem com Deus, muito obrigada, e eu estou sempre à disposição.